consulta do presidente da República. Tem 6 brasileiros natos, ministro da Justiça, vice-presidente, intervenção federal ele é chamado, outros assuntos, enfim. Vamos lá. Compete ao Conselho da República se pronunciar acerca de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, assim como acerca do estado de defesa, de estado de sítio e de intervenção federal. Perfeito. Casadinho aqui, ó. Certinho. Vamos lá. Do Conselho da República, artigo 89. Olha o que diz. O Conselho da República é órgão superior de consulta. Essa consulta, ela tem um viés vinculativo ou opinativo? Acredito que é opinativo, assim como o Ministério Opinativo. Público. Perfeito. O presidente, ele escuta. Segue se quiser. Aí vamos lá. Quem participa? Presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal, líderes da maioria e da minoria dos deputados e também do Senado, ministro da Justiça. Presta atenção. Pegue sua pole e bota uma estrelinha nesse 7 aqui, ó. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 pela Câmara dos Deputados e 2 pelo Senado, para um mandato de 3 anos, vedada a recondução. Esse inciso costuma cair muito em prova. Aí vamos lá. A questão aqui está trabalhando com o artigo 90. Vamos ver se eu acertei ou errei. O que ele diz? Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Olha só. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Até aqui estamos acertando. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Como vocês podem ver, gabarito certo. Letra de lei. Tranquilo? Marcado nosso vadimeco, visto que é uma questão não tão difícil. Vamos embora. 2019. Considerando a jurisprudência, mesma coisa. Superiores e a legislação de regência, o item seguinte. Pá. Compete ao Conselho da República se pronunciar acerca de questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas, assim como acerca do Estado de Defesa, Estado de Sítio e Intervenção Federal. Repetir aqui a questão. Cargo de analista judiciário. Dê uma colher de chá, né? Simbora. Vamos lá. CESP, TJ do Paraná, juiz substituto. Aí você olha, porra, olha o cargo. Vai ver a questão. Tratando-se de processo referente a crime de responsabilidade cometido por presidente da República, a Constituição Federal de 88 exige que o juiz de admissibilidade seja realizado. Quem errar agora, eu encerro a aula. Eu também, eu não posso nem errar. Pela Eu vou embora. Câmara. Muito bom. Olha só. Aí você diz, não, é só questão pau, não sei o que. Velho, a gente só viu questão até agora que tá na Constituição, pô. Um ou outro que a gente viu um entendimento do STF. Aí a turma diz, porra, eu só faço errar em Constitucional. Lê a Constituição? Leu a Constituição? É isso que eu faço. Uma simples leitura, pô. E repetição. Ah, mas li uma vez. Leia 2, leia 3, leia 4, leia 5. Se possível, leia 6, até 10ª. Eu tenho um mês para a prova da Polícia Civil da Paraíba. Eu vou ler de novo, pô. 200 e poucos artigos aqui. Vou ler de novo. Humildade. É isso. Vamos lá, 2019. Vamos lá, agora estamos acabando. 2018, só CESP. Só CESP. Assinale a opção. Essa eu vou abrir um asteriscozinho aqui, ó.
É porque já é conhecida, já respondi ela algumas vezes, e realmente eu não trouxe aqui na sala de aula. Mas veja, assinale a opção que indica o instrumento da democracia direta ou participativa, que constitui consulta popular ao eleitorado sobre a manutenção ou revogação de um mandato político. A resposta aqui é o recall. Exatamente, ó, dona Lawane aí. Já tinha respondido essa, né? Veja bem, esse instituto aqui é de direito estrangeiro, que é adotado nos Estados Unidos, certo? O nosso instrumento maior de destituição de um governante do executivo, também do judiciário, ou até mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado, do Legislativo, se chama um impeachment. Que nada mais é, eita, só para não confundir aqui, que nada mais é do que a condenação por crime de responsabilidade. Esse, na verdade, o impeachment, ele se constitui um processo, mas também é uma consequência. A pessoa é, entre aspas aqui, empichado, né? Como diz o Bolsonaro, é empichado. Ou seja, destituído do cargo. É isso que ocorre. Além de sanções administrativas e civis, né? Como impossibilidade de ocupar cargo público por 8 anos, enfim, sofrer sanções de ressarcimento civil, dentre outros. Esse recall é um instrumento utilizado nos Estados Unidos, em que é uma consulta direta à população, para saber se aprova ou não o mandato eletivo do chefe do executivo. É uma consulta direta. O impeachment é uma consequência pelo julgamento de crime de responsabilidade, vulgarmente chamado de processo de impeachment, o que, na verdade, tecnicamente, e esse é o que a gente tem que utilizar enquanto juristas, processo de responsabilidade, certo? Pois bem, 2018, técnico do Ministério Público da União. Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios, direitos e garantias fundamentais, julgo o item a seguir. O presidente da República, embora nomeie os ministros que compõem o STF, não interfere na função jurisdicional desse órgão. Mundo das ideias, né? Quer ver uma questão dessa é mundo das ideias. Na prática, a coisa é mais embaixo. Vamos embora. Bem tranquilo, né? Questãozinha, mamão com açúcar. 2018. Técnico do MPU. Olha só que legal agora. Divulgado o resultado final de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Bom, trouxe isso aqui. Considerando a situação hipotética e a legislação pertinente, julgo o item a seguir. O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto do presidente da República. E aí? Câmara, Abdias, Eu acho que está errado, porque não por decreto. Tem que ser, se é criado por lei, a sua extinção também tem que ser por lei. perfeito. O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto. O erro está aqui é em decreto, né? Gabarito errado. Onde é que está isso, doutor? Inciso 6º. Vamos ler novamente.
Aí o que você vai fazer? Sua pole. Caramba, ele vai ficar fazendo isso, marcando estrela, marcando. Sim, gente. A estrela é justamente para dizer quantas vezes você viu essa questão cair, pô. Quantas vezes esse dispositivo caiu? Né? Só na aula de hoje. Aí você vai marcando. Só na aula de hoje foram 3. Aí o que que diz? A organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, ele pode, mediante decreto. E letra B, extinções. Aliás, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, ele não pode criar cargo público por decreto. Ele só pode extinguir e quando vagos. Tranquilo? Pronto. 2018. Técnico ministerial, área administrativa. Julgo o item a seguir relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil. Vamos lá. O presidente da República ficará suspenso de suas funções no crime de responsabilidade após instauração do processo pelo Senado Federal. Gabarito certo ou errado? Errado. Já dá. Mais alguém? Vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 86. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. O presidente da República ele fica suspenso de suas funções quando admitida pelo Senado ou pelo STF o crime ao qual ele está sendo imputado. STF, infrações penais comuns. No Senado, por crime de responsabilidade. Olha o que diz a questão. O presidente da República ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Gabarito correto. Certo? Parágrafo 1º do artigo 86. O presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. O que vai cessar o afastamento, se em 180 dias o processo não for concluído. Ele retorna ao cargo e o processo segue. Mais uma vez, ó, artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2. E aqui a gente pode combinar ele com o parágrafo 2º, que é o retorno às funções, caso não concluído o processo em 180 dias. Mais uma, para a gente pegar a pole e fazer a devida marcação. – 2018, mais um. Julgue o item a seguir a respeito dos poderes da União, de seus integrantes e de suas competências. Vamos lá. Mediante medida provisória, o presidente da República poderá dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal, desde que a proposta não implique aumento de despesas nem a criação e extinção de órgãos públicos. E aí, pessoal? É por meio de medida provisória mesmo? O que a gente viu lá? Isso, exatamente. Artigo 86, inciso 6º, a linha A da CR de 88. Gabarito errado. Pole, marcação. O meu já não cabe mais. Tranquilo? Só letra de lei, pessoal. Mais um. Considerando a ordem constitucional brasileira, julgue certo ou errado o seguinte item. É competência discricionária e unilateral do presidente da República permitir que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou que nele permaneçam temporariamente. Vamos destacar por partes aqui, ó. Primeiramente, competência discricionária. O que significa isso aqui? Se é discricionária, vai ser por um juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, se o presidente da República achar que, por um juízo deliberativo, de que seria útil ao interesse público o tráfico de tropas estrangeiras em território nacional, e ainda seria oportuno, ou seja, estaria ali uma chance razoavelmente considerável de ter esse proveito ao interesse público, por exemplo, desse trânsito. Juiz de conveniência e oportunidade. Há uma chance, e a chance é interessante ao interesse público. Outra coisa, seria unilateral, ou seja, seria tão somente um juízo do PR, ou isso passaria pelo crivo de outro órgão? Eu acho No que caso é de vinculado, não, professor? Não entendi. Não seria vinculado isso? Porque Isso seria... o Vou artigo terminar. fala no inciso 22, permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. No caso, Perfeito. essa lei Você complementar matou não a questão agora. seria uma vinculação, né? Não Com seria certeza. vinculante. Tudo que tiver previsto em lei é vinculado. Vocês, notadamente, já conhecem o princípio da legalidade administrativa, né? Que vincula todo e qualquer administrador público, qualquer agente público. Ou seja, na administração pública só é permitido fazer o que a lei diz que é para fazer. E uma vez ela dizendo o que é para fazer, se torna um ato vinculado. Já o juiz de conveniência e oportunidade, ou seja, uma competência discricionária, é quando uma margem de escolha por aquele agente público. Pois bem, outra coisa dessa questão é o juízo unilateral que está errado. Porque aqui há um crivo, uma referendação pelo Congresso Nacional. Então aqui está errado. Exatamente. Aqui você vai pegar agora esse 22, né? Permitidos os casos previstos em lei em complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional nele, permaneçam temporariamente. Embaixo dele, nós vamos identificar agora o artigo 49, inciso 2, certo? O que você vai fazer? Embaixo do inciso 2 do artigo 49, você vai colocar artigo 86, inciso 22, e você vai agora no 86, inciso 22, e vai marcar o artigo 49, inciso 2. Toda vez que você ler agora esse artigo 86, inciso 22, você vai voltar lá e vai ver essa atribuição do Congresso Nacional. E você vai lembrar que isso aqui não é uma decisão unilateral. Há um referendo pelo Congresso Nacional. Da mesma forma, você vai lembrar que não é mediante decreto, um juiz discricionário, não. É um ato vinculado, previsto em lei complementar. E eu até digo a você, grife esse nome lei complementar. Se a questão trouxesse, por exemplo, que... Enfim, trouxesse apenas isso aqui, ó, lei, e o resto tudo certinho, estaria errado. Porque lei complementar não é lei.
Já está dizendo, é uma espécie normativa